Olha, uma notícia recente causou um verdadeiro choque, né? Um humorista super conhecido, Sim, figura constante na televisão brasileira. exato, foi condenado a uma pena, assim, muito alta, por um crime gravíssimo. Contra a própria filha. Pois é. Estamos falando do Cristiano Pereira da Silva, o Cris Pereira, conhecido por personagens como o Gaudêncio, o Jorge da Borracharia, lá da Praça é Nossa. Isso. E a condenação, como você disse, pesada. Mais de 18 anos de prisão. Por estupro de vulnerável. A decisão é da 7ª Câmara Criminal do TJRS, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. É algo que chama muita atenção, né? Pela fama dele, pela natureza da acusação e pela pena em si. Certo. Mas essa história, ela tem camadas, sabe? Não é tão linear assim. O que realmente nos fez querer olhar mais a fundo é que essa condenação, que foi agora em segunda instância, Sim, ela reverteu uma decisão anterior. Ele tinha sido absolvido em primeira instância. exatamente. E essa reviravolta judicial é que torna tudo bem mais complexo de entender. Com certeza. E para a gente conseguir analisar isso melhor, a gente mergulhou em várias fontes, né? Sim, fomos atrás de matérias da Jovem Pan, G1, Metrópolis, GZH, também Porto Alegre 24 Horas, que saiu via terra. E vimos também trechos de reportagens em vídeo, né? Isso, Do Povo, Cidade Alerta, da Record. isso. A ideia aqui é tentar organizar essas informações todas, entender os fatos que levaram a essa condenação, os argumentos de cada lado da defesa, da acusação. Como é que o processo caminhou na justiça, né? E quais são as nuances que essas fontes todas trazem pra gente? É um tema delicado, claro, Muito delicado. e é importante lembrar sempre que o processo corre em sigilo de justiça. Isso para proteger a criança, obviamente. Sem dúvida. E o que eu acho particularmente intrigante nisso tudo, e talvez seja o ponto central aqui da nossa conversa, é justamente essa divergência. Uma absolvição baseada em certas provas, E depois, uma condenação unânime. exato, baseada na reinterpretação dessas mesmas provas. Isso por si só já diz muito sobre a dificuldade, talvez até a subjetividade que existe na avaliação de casos como esse, né? Mostra como a interpretação da lei, das evidências, pode variar, e variar muito. Vamos então aos detalhes mais concretos dessa condenação de agora, da segunda instância. A sétima Câmara Criminal do TJRS definiu a pena: 18 anos, 4 meses e 15 dias de prisão. Regime inicial fechado. E o crime, como a gente falou, é estupro de vulnerável. Tecnicamente, isso é o que no Código Penal? É o artigo 217-A. O termo vulnerável, nesse caso, se aplica porque a vítima é menor de idade, né? E pela idade, obviamente, não tem como consentir ou mesmo se defender. E tem mais um detalhe. Qual? A pena foi aumentada com base no artigo 226, inciso 2. Esse artigo prevê um agravante quando o crime é cometido por um ascendente da vítima, no caso, o pai. Isso faz a pena ficar ainda mais severa. Entendi. A vítima é a filha dele, nascida em 2016. Pelas informações que constam nos autos e foram divulgadas pelas fontes, o crime teria acontecido em 2021. Isso. Na época, a criança teria ali entre 3, talvez 4 anos. Existe uma pequena variaçãozinha nas fontes sobre a idade exata, mas é nessa faixa. E sobre o contexto familiar, o que se sabe? Olha, algumas fontes, como o Porto Alegre 24 Horas e o Metrópolis, trouxeram alguns detalhes. Indicam que a menina nasceu de um relacionamento breve do Cris Pereira com a mãe. Eles já eram amigos há bastante tempo, aparentemente. Ah, entendi. E consta também que a paternidade não foi assumida, assim, de forma plena logo no início, e que as visitas dele à criança começaram depois de alguma insistência por parte da mãe. E foi justamente depois de uma dessas visitas que a denúncia surgiu, né? Exato. A mãe relatou que percebeu sinais na filha, sinais que a fizeram suspeitar de abuso sexual. Nossa. Daí ela procurou as autoridades, registrou um boletim de ocorrência, e a partir disso começaram os exames periciais, o processo judicial teve início. E aqui vale reforçar de novo a questão do sigilo de justiça, né? Fundamental. Não é só uma formalidade. É uma proteção legal garantida pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O objetivo é blindar a criança, a família, de toda a exposição pública que pode ser muito prejudicial, revitimizadora até.
principalmente em casos, assim, de violência sexual. Sim, todas as fontes que a gente consultou respeitam isso, omitem nomes, detalhes que poderiam identificar a vítima. É o procedimento correto. Bom, aí a gente chega no ponto crucial, que é essa reviravolta no processo. Como a gente falou, antes dessa condenação agora, teve uma absolvição. Lá em abril de 2025, na comarca de Estância Velha, no Rio Grande do Sul. Isso. E a GZH, que é um portal de notícias de lá, teve acesso aos fundamentos daquela primeira sentença. O juiz, na época, concluiu que não tinha provas inequívocas, foi o termo usado, da prática do ato libidinoso. E o que sustentou essa conclusão? O ponto central foram os laudos periciais oficiais. O que esses laudos diziam exatamente? Então, segundo essa sentença de absolvição, os exames que foram feitos pelo Departamento Médico Legal, o DML do Rio Grande do Sul, que é o órgão oficial do Estado para fazer perícia, não encontraram vestígios físicos de abuso. Nenhum vestígio. Os laudos descreveram as partes íntimas da criança como íntegras e de tamanho padrão para a idade. Em casos assim, essa ausência de evidência física costuma ter um peso bem grande na avaliação do juiz, né? Imagino. E tinha mais coisa que baseou a absolvição na época, certo? Tinha sim. A GZH também reportou que o delegado de polícia que cuidou da investigação original, ele não só decidiu não indiciar o Cruz Pereira, Sério? como ele foi chamado como testemunha pela defesa. E no depoimento em juízo, ele reafirmou que, na visão dele, não havia elementos para comprovar o crime. Nossa, isso é forte para a defesa. Muito! E, além disso, a sentença de primeira instância também questionou a validade de alguns relatos da família e de atestados médicos particulares que a acusação apresentou. O juiz considerou esses documentos particulares como mera opinião unilateral, que foram produzidos sem o que a gente chama de contraditório. Explica um pouquinho melhor isso de contraditório. O que significa nesse contexto? O contraditório ele é um princípio básico do direito, sabe? Significa que toda prova que uma parte apresenta, a outra parte tem que ter a chance de contestar, de questionar. Ah, tá. Laudos oficiais, tipo esses do DML, são feitos por peritos do Estado, que, em teoria, são neutros. E tanto a acusação quanto a defesa podem questionar, pedir esclarecimento, indicar um assistente técnico para acompanhar. Já um atestado médico particular, que uma das partes encomenda, Entendi. pode não ter passado por esse mesmo processo de debate, de escrutínio pela outra parte durante a produção dele. Por isso, o juiz de primeira instância falou em unilateral. Faz sentido. Mas aí veio a decisão do Tribunal de Justiça em setembro agora de 2025 e foi completamente diferente. Totalmente. Os 3 desembargadores lá da 7ª Câmara Criminal que formam o grupo que julga o recurso, eles decidiram pela condenação e de forma unânime. 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 E aqui tem um ponto crucial que a GZH também destacou. Não foram apresentadas provas novas na segunda instância. Ué, O que aconteceu foi uma reanálise, uma reinterpretação do conjunto de provas que já estava no processo desde o começo. mas como isso funciona? Como é que um tribunal pode olhar para as mesmas provas e chegar a uma conclusão oposta? Tribunais de segunda instância têm essa função, essa prerrogativa. Eles não só verificam se a lei foi aplicada corretamente lá na primeira instância, mas eles podem reexaminar os fatos, as provas, e dar a elas um peso diferente, uma interpretação diferente. Entendi. Talvez os desembargadores tenham entendido que, mesmo sem a prova física ali, clara, outros elementos do processo, tipo os relatos, talvez a análise do comportamento da criança, se teve depoimento especial, por exemplo, embora isso não esteja detalhado nas fontes, Certo. ou até mesmo aqueles laudos particulares que foram questionados antes, talvez eles tenham entendido que tudo isso junto formava um conjunto consistente que apontava para a culpa. E a defesa reclama justamente disso, não é? Que a segunda instância deu mais valor para os laudos particulares do que para os oficiais. Exatamente. Conforme a Jovem Pan e o G1 noticiaram, a defesa argumenta isso, que a decisão dos desembargadores contrariou as provas técnicas oficiais que, segundo eles, eram claras em não mostrar abuso. A crítica é essa. Deram mais valor a documentos feitos unilateralmente pela acusação. Essa briga sobre qual tipo de prova tem que prevalecer é o centro da disputa agora. E é super importante frisar, essa condenação ainda não é definitiva, né?
Corretíssimo. Como é uma decisão de segunda instância, a defesa ainda pode recorrer. Ir para Brasília, para as instâncias superiores. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, que analisa a questão de lei federal, e o STF, Supremo Tribunal Federal, que cuida de questão constitucional. Enquanto ainda existe essa possibilidade de recurso, o caso não transitou em julgado. O que significa exatamente transitar em julgado? Significa que a decisão se tornou final, imutável. Não cabe mais nenhum recurso. E até isso acontecer, vale o princípio da presunção de inocência, que está lá na Constituição. Ou seja, legalmente falando, o Cris Pereira só vai ser considerado culpado quando não houver mais nenhuma chance de reverter a condenação. Certo. Vamos então detalhar um pouco mais os argumentos de cada lado. Começando pela defesa, que é representada pelo advogado Edson Cunha. O que eles alegam especificamente? Olha, a posição da defesa, que foi divulgada em notas oficiais e repercutida por vários veículos como Jovem Pan, G1, O Povo, é de negação total. Eles reafirmam categoricamente que o Cris Pereira é inocente. E o principal argumento deles? É a absolvição lá na primeira instância. Eles dizem que aquela decisão foi a correta porque foi bem fundamentada na falta de provas materiais, nos laudos oficiais do DML e também no depoimento do delegado que não viu crime. E eles criticam bastante a decisão da segunda instância, então? Muito, a crítica central é essa que a gente já falou, que os embargadores teriam ignorado as provas técnicas oficiais, aquelas feitas sob o contraditório, e deram um peso indevido para elementos que eles consideram frágeis ou unilaterais. Entendi. A defesa se mostra confiante de que essa decisão vai ser revertida lá no STJ ou no STF, justamente por causa dessa suposta contradição com as provas que eles consideram as mais robustas do processo. Analisando essa estratégia da defesa, fica bem claro o foco na prova técnica, na perícia oficial, né? Sem dúvida. A defesa está apostando tudo na força dos laudos do DML e no fato de que a própria autoridade policial, lá no início, não viu indícios de crime. É uma linha de argumento que tenta desqualificar a base da condenação atual, tratando-a como uma interpretação que deixou de lado a ciência pericial oficial para valorizar outros elementos, talvez mais subjetivos. E o depoimento do delegado a favor deles é um trunfo importante nessa narrativa de inocência que eles constroem. Do outro lado, a gente tem a visão da acusação, né? Representada pela advogada da mãe da vítima, a Aline Rubenich. Qual é a leitura dela sobre essa decisão? A advogada da mãe, que teve declarações veiculadas pela Jovem Pan, Porto Alegre 24 Horas, Metrópolis, ela vê a decisão unânime dos desembargadores como uma resposta forte e necessária da justiça. Ela chegou a classificar o caso como emblemático. Emblemático por quê? Para ressaltar a gravidade da violência sexual infantil e a importância de se acreditar nas vítimas, né? Para ela, a condenação na segunda instância representa a verdadeira justiça sendo feita nesse caso. E ela também trouxe à tona uma outra acusação bem séria contra o Cris Pereira, né? Sobre uma suposta tentativa de silenciamento. Sim, essa é uma parte bem delicada do caso. A advogada afirmou que, enquanto o processo criminal estava correndo, o Cris Pereira teria entrado com uma outra ação acusando a mãe da criança de praticar alienação parental. Alienação parental? O que é isso exatamente, nesse contexto? A alienação parental é quando um dos pais tenta manipular a criança para que ela rejeite o outro pai ou mãe, sabe? Criando falsas memórias, sentimentos negativos. É uma questão bem complexa em disputas de guarda. Sim, já ouvi falar. Só que a advogada da mãe alega que, neste caso específico, essa acusação de alienação parental foi usada pelo Cris Pereira como uma tática para intimidar a mãe, para silenciar, para fazer ela desistir da denúncia de abuso. Ela até chamou isso de um expediente recorrente em casos de violência dentro da família. Essa alegação de usar alienação parental como uma arma de defesa, isso acontece em outros casos? É comum? Olha, infelizmente, é uma dinâmica que tanto especialistas quanto o próprio sistema de justiça já reconhecem como possível, sim. Em casos onde tem uma denúncia de abuso feita por um genitor contra o outro, não é tão incomum que o acusado responda com uma alegação de alienação parental, argumentando que a denúncia é falsa, que é motivada por vingança ou pelo desejo de afastar ele da criança. Imagina a dificuldade para o juiz. Exatamente. Coloca o judiciário diante de um desafio gigantesco. Como diferenciar uma campanha real de alienação
de uma manobra para desacreditar uma denúncia de abuso que pode ser verdadeira. A acusação, ao trazer isso à tona, está sugerindo que essa conduta do réu, fora do processo criminal, acabaria reforçando a narrativa de culpa dele. Entendi. A advogada também usou umas palavras bem fortes para criticar qualquer tentativa de relativizar o caso ou de culpar a vítima, né? Usou. Ela repudiou o que chamou de tentativas de estigmatizar a mãe ou a criança e criticou o uso de ações judiciais como forma de intimidação. Duas frases dela que a Jovem Pan citou foram bem impactantes. A vida só começa quando a violência termina. Forte. E a outra, o silêncio só protege agressores. Essas frases refletem bem a perspectiva de que a condenação foi um passo fundamental para proteger a vítima. E no meio disso tudo, a gente tem a figura pública do Cris Pereira, um humorista com uma carreira super consolidada, milhões de seguidores. Sim, o contraste é gigantesco. Ele é conhecido no Brasil inteiro, né? Faz parte do elenco fixo da Praça é Nossa no SBT. Tem personagens como Jorge da Borracharia, o Gaudêncio, que lotam teatros pelo país. O G1 e o Metrópolis destacaram isso, os milhões de seguidores nas redes sociais. E no momento em que essa notícia da condenação veio à tona, ele estava em plena turnê comemorando 30 anos de carreira. Inclusive, a Jovem Pan noticiou que ele tinha um show marcado no Paraná, acho, no mesmo dia em que a condenação se tornou pública. Tinha. E um detalhe que chamou a atenção, que foi mencionado na reportagem do Cidade Alerta, foi a atividade dele nas redes sociais. Logo depois da decisão do TJRS vir a público e antes da defesa soltar a nota oficial, ele teria continuado postando normalmente. Coisas de humor, sobre futebol. Nossa. Só depois é que veio a nota oficial, reafirmando a inocência e a confiança de que a pena vai ser revertida. E qual foi a posição do SBT, a emissora onde ele trabalha? O SBT, segundo a Jovem Pan e o Metrópolis, divulgou uma nota curta, informando que até aquele momento eles não tinham sido notificados oficialmente sobre a condenação e que iam acompanhar o caso. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente viu, o que essa análise toda nos mostra? Fica muito claro como esses casos são incrivelmente delicados, né? A gente tem a palavra de adultos em conflito. Pois é. A dificuldade imensa que é interpretar sinais em crianças tão pequenas e laudos técnicos que, nesse caso específico, foram lidos de formas completamente opostas pela justiça. Exatamente. E isso expõe desafios muito profundos do nosso sistema judiciário, sabe? Como é que a gente lida com crimes que, pela própria natureza deles, muitas vezes acontecem na esfera privada e que podem não deixar aqueles vestígios físicos claros incontestáveis. É complexo. Como equilibrar a necessidade urgente e importantíssima de proteger crianças contra abusos, com o direito fundamental à presunção de inocência. O fato de duas instâncias judiciárias chegarem a conclusões tão diferentes, olhando para o mesmo conjunto inicial de provas, é quase um sintoma dessa complexidade toda. Não é só um caso isolado, reflete um dilema que aparece sempre em situações tão sensíveis. Então, só para a gente recapitular os pontos essenciais que a gente discutiu aqui. Temos o humorista Cris Pereira, que foi condenado em segunda instância a mais de 18 anos de prisão, crime de estupro de vulnerável contra a própria filha, Ikena. E essa decisão reverteu uma absolvição anterior. Uma absolvição que se baseou principalmente em laudos periciais oficiais que não apontaram abuso físico. A defesa dele alega inocência total, critica a segunda instância por supostamente ter ignorado essas provas técnicas oficiais e diz que confia na reversão nos tribunais superiores, lá em Brasília. Exato. Já a acusação celebra a condenação como um ato de justiça. Ressalta a gravidade do crime, a decisão unânime dos desembargadores e ainda acusa o réu de ter tentado silenciar a mãe com alegações de alienação parental. E o caso ainda não acabou, né? Ainda cabem recursos. Isso, não transitou em julgado. É uma situação que, nossa, sem dúvida nenhuma, provoca muitas reflexões sobre justiça, proteção infantil, o peso que se dá às provas e o impacto disso tudo na vida de todo mundo que está envolvido. Com certeza. E talvez a reflexão final que a gente pode deixar aqui, algo para quem está nos ouvindo pensar a respeito, seja justamente sobre esse equilíbrio delicado, sabe? Quando a gente tem, de um lado, laudos periciais oficiais feitos por órgãos do Estado
que apontam para a ausência de vestígios físicos e isso leva a uma absolvição inicial. Certo. E, do outro lado, a gente tem uma reanálise judicial que, por unanimidade, decide condenar, possivelmente valorizando outros elementos, relatos, contexto, talvez laudos particulares. Como é que a sociedade, como é que o sistema de justiça deve pesar esses elementos todos? Como é que equilibrar a proteção indispensável às crianças que são tão vulneráveis com a garantia da presunção de inocência e a necessidade de provas concretas para uma condenação tão pesada, especialmente quando as próprias interpretações da justiça sobre as mesmas evidências são tão conflitantes assim? É uma questão muito complexa, né? Sem resposta fácil, mas fundamental em casos como este.